Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Cá estamos nós de novo no livro de Levítico. Estamos no capítulo 4 deste mesmo livro. Estamos a falar a respeito das 5 ofertas que estes primeiros capítulos nos trazem. Temos aqui estas ofertas e já vimos as 3 primeiras. Elas são chamadas ofertas de aroma agradável. E agora nós estamos a entrar na primeira oferta, que não é considerada de aroma agradável. A primeira oferta é a oferta pelo pecado. Depois temos ofertas por faltas cometidas e por pecados conscientes, praticados. Nós sabemos que os homens são pecadores por natureza. E além disso, a prática do pecado, das nossas falhas, nos afastam de Deus. Porque Ele é assim mesmo, faz parte de cada um de nós. Nós somos pecadores por natureza, faz parte da nossa existência. É isso que de alguma forma nos afasta de Deus. E é por isso que necessitamos olhar para estas ofertas. Estas ofertas que nos podem reconciliar com Deus. Estas ofertas, como já temos dito, apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Não é que elas em si mesmo possam fazer alguma coisa hoje em dia, pois Jesus já tudo fez na cruz para nós podermos ter acesso com confiança a Deus. Jesus, podemos dizer assim, é a nossa oferta agradável. É aquela que nos pode transformar e colocar em comunhão com Deus. É através de Jesus Cristo que se ofereceu em nosso lugar que os nossos pecados são realmente perdoados. Quando nós olhamos para estes textos aqui em Levítico, podemos ver como estas ofertas apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Nós podemos notar nisso por vários versículos que foram apresentados nos vários capítulos e a importância que esta oferta pelos pecados tem. Se nós, por um lado, quando analisamos os primeiros textos sobre este assunto aqui do livro de Levítico, vimos que a oferta de holocausto tiveram apenas 17 versos que se debruçaram sobre este assunto. Isto foi no primeiro capítulo. Depois vimos as ofertas de manjar no segundo e verificamos que cerca de 16 versículos eram dedicados a este tema. A oferta pacífica no capítulo 3 também tinha 16 versos. No próximo capítulo 5 vamos continuar a olhar para a oferta de pecado praticado e temos aí 19 versos. Então vemos que cada um destes capítulos tem quase o mesmo número de versículos. Mas aqui no capítulo 4, quando ela fala sobre o sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes, vamos ver que são dedicados cerca de 35 versículos para este tema aqui. Temos 2 vezes mais versos neste capítulo do que nos outros. Eu creio que isso já nos mostra a importância deste assunto. A importância que ele tem para nós podermos entender o que Deus nos quer dizer. Certamente, o Espírito de Deus achou que este assunto era realmente importante. A oferta para os nossos pecados, esta oferta inteiramente nova e diferente é apresentada aqui. Até o tempo de Moisés, as instruções não haviam sido dadas neste sentido. Então, quer dizer que esta oferta era algo que era novo. Portanto, as nações pagãs daquele tempo não tinham este conceito ainda. Eis porque chamamos esta oferta aqui de muito importante. A lei apenas revela quem o homem é na realidade. Por isso, quando Moisés traz esta lei, tem este sentido tão profundo e importante. É como se a lei fosse como um espelho. É apresentado na nossa frente e, no fundo, nós somos confrontados com a realidade, com aquilo que nós somos. Vemos que estas ofertas pelo pecado eram feitas durante as festas da Páscoa, dos Pentecostes, a festa dos tabernáculos, das trombetas. Então estas ofertas eram apresentadas durante esse período. O sacerdote, o sumo sacerdote, trazia esta oferta para dentro do lugar santo dos santos. Nós já falámos sobre o tabernáculo.
Certamente você está lembrado que este tabernáculo era dividido por várias áreas. Tinha um pátio exterior, onde eram oferecidos os holocaustos, onde tinha também uma bacia onde os sacerdotes poderiam lavar. Depois tinha um espaço interior, que era considerado o espaço santo, e dentro desse espaço interior havia ainda uma outra recâmara, que era considerada o lugar santo dos santos. E esse era um lugar que só o sumo sacerdote poderia entrar. E era nesse lugar que eram oferecidos este sangue pelo pecado do povo, pelo pecado dos sacerdotes, quer fossem pecados não conscientes ou pecados conscientes. Há de facto várias coisas que tornam esta oferta notável. Ela forma um contraste tremendo com a oferta de holocausto. Embora elas sejam oferecidas no mesmo espaço, naquele altar de sacrifícios, no entanto o seu significado é muito diferente. Nós podemos ver, quando chegarmos lá, de uma forma mais pormenorizada, o que diz Levíticos 6, mas nós vamos ler aqui o verso 25, que eu creio que é importante para nos esclarecer isto. Diz assim: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. Em outras palavras, onde o holocausto era realizado, também aí deveria ser realizada a oferta pelo pecado. Quando a oferta de holocausto terminava, devia então começar a oferta pelo pecado. Nós olhamos para estas ofertas e verificamos que a oferta pelo holocausto fala de Jesus, fala da pessoa de Cristo. A oferta pelo pecado, por outro lado, mostra o que Cristo fez por nós. A oferta de holocausto mostra que Cristo satisfaz o mais alto padrão da santidade de Deus. Enquanto na oferta pelo pecado, Cristo satisfaz as necessidades mais profundas do ser humano. Por outro lado, na oferta de holocausto, nós vemos a preciosidade de Cristo. Na oferta pelo pecado, nós vemos o pecado do homem. A oferta de holocausto era voluntária. A oferta pelo pecado, não, era obrigatória. Então, neste capítulo 4, temos esta oferta pelo pecado. Temos nos próximos 2 versos os pecados de ignorância. Depois do verso 13 a 12, temos ainda a oferta pelos pecados dos sacerdotes. E nos versos 13 a 21, a oferta pelos pecados da congregação. Então temos o pecado, finalmente, dos príncipes, dos governantes, do verso 22 até o 26. E então os pecados do povo comum, digamos assim, do verso 27 a 35. Temos uma descrição destas ofertas pelo pecado aqui até o capítulo 6, nos versos 24 a 30. Como você pode notar, prezado amigo, trata-se de um assunto de grande importância, de grande relevância, pois ele trata da alma de cada um de nós. É exatamente por causa destas questões que tantas pessoas muitas vezes chegam a estar deprimidas, chegam a estar em baixo, desanimadas, com sentimentos de culpa, falsa ou verdadeira, exatamente porque não trataram deste aspecto. Não trataram de uma forma sã do seu pecado, das suas culpas, das suas mágoas. E é por isso que é tão importante olharmos para estes textos da Palavra de Deus aqui no capítulo 4 de Levítico e ver o que Deus tem para nos dizer nesta área. Deus certamente quer aliviar este sofrimento da alma do homem. Foi por isso que Ele enviou Jesus. Ele quer aliviar este sofrimento do seu coração. E é por isso que estes textos aqui nos mostram como nós podemos chegar a Deus, como nós podemos andar, como se costuma dizer, de cabeça erguida, sem pesos, sem fardos, sem angústias no nosso ser e na nossa alma. Olhamos então para o verso 1 e 2 e diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel dizendo: Quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra alguns deles o que não deve. Então vemos que aqui trata-se do pecado de ignorância. Agora, se a pessoa comete um pecado deliberadamente e voluntariamente, então esse pecado aqui já não está a ser tratado neste texto. Em outras palavras, não havia remédio, digamos assim, para o pecado voluntário, mas sim para o pecado por ignorância.
Porém, o pecado cometido deliberadamente, conscientemente, aí ele teria que ser punido, teria que ser realmente responsabilizada a pessoa por isso. E nós herdamos esta natureza. Ela está em nós. É por essa razão que nós cometemos pecados. Não é porque cometemos pecados que somos pecadores. Nós somos pecadores porque cometemos pecados. Faz parte da nossa natureza. É por isso que o salmista Davi, homem sábio, homem valente, grande herói, ele escreve e diz no Salmo 51, verso 5: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. De que forma este homem declara quem ele é na realidade? O homem, aos olhos de Deus, virou as suas costas, virou a face a Deus. É por isso que nós precisamos de ir a este espelho, que é a palavra de Deus, e deixarmos refletir lá quem nós somos na realidade, e ao olhar quem nós somos na realidade, então poder deixar Deus transformar o nosso coração. O salmista diz ainda no Salmo 139, versos 23 e 24: Sonda-me, ó Deus, pois vês o meu coração. Prova-me e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pela vereda eterna. Muitos psiquiatras e psicólogos estão a procurar, de alguma maneira, e bem, creio eu, explicações para o comportamento do homem. No entanto, muitas dessas explicações são encontradas aqui na Palavra de Deus. São encontradas quando nós reconhecemos quem é o homem e qual é a sua natureza. É verdade que há homens bons, há pessoas boas ao cimo da terra, mas é verdade também que todos nós necessitamos de uma transformação séria. Precisamos de uma transformação no mais íntimo do nosso ser, pois só essas transformações feitas e operadas por Deus podem realmente fazer de nós pessoas diferentes, transformar cada um de nós. A palavra de Deus usa uma imagem tremenda, muito poderosa para descrever isto. A palavra de Deus nos diz que quando nós nos voltamos para Deus, é como se nós saíssemos das trevas para a luz. É como se nós saíssemos desta natureza pecaminosa para uma natureza de ser santos e justos. E estas são expressões que a Bíblia usa para mostrar a mudança de natureza que acontece quando nós nos encontramos com Deus. E este texto aqui de Levítico mostra-nos exatamente a importância de nós reconhecermos o nosso pecado. Eu sei que está fora de moda nós falarmos do pecado. As pessoas hoje não gostam de ouvir esta palavra. Decaiu nos conceitos das pessoas. Muitas vezes talvez foi até banalizada. Hoje gostamos mais de ouvir palavras como falhas, dificuldades, doenças. Então, já não queremos mais ser confrontados com o facto de quem nós somos na realidade, com a nossa própria natureza. Não para ficarmos mais angustiados, mas para podermos olhar para Deus e dizer: Senhor, Tu tens a solução para a minha vida. E eu aceito essa solução, que é a pessoa de Jesus Cristo. Quando o rei Davi se sentiu profundamente triste e angustiado, ele escreveu o que deixou registado no Salmo 51, verso 1 a 5. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade e segundo a multidão das Tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica de todo o meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra Ti. Contra Ti somente pequei e fiz o que era mal perante os Teus olhos, de maneira que serás tido por justo no Teu falar e puro no Teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Vemos que este problema é transversal à raça humana. É transversal às culturas, às raças, às épocas, aos tempos. Todo o ser humano tem isto no seu coração. Nós vemos que em todo o lado as pessoas procuram em primeiro lugar os seus interesses. Vemos que em todo o lado as pessoas procuram em primeiro lugar o seu próprio bem-estar, a sua vontade seja feita. E isso conduz as pessoas muitas vezes à amargura. Vemos que umas pessoas têm mais facilidade em dizer mal uns dos outros do que bem uns dos outros. E eu desafiava a você poder fazer esse exercício. Talvez durante esta semana tentar não dizer mal de ninguém. Vai ver como é difícil na sua vida. Isso está enraizado em nós de tal forma
que nós temos sérias dificuldades em conseguir estar a dizer bem dos outros constantemente. E isso a Bíblia chama de pecado. Isto tem a ver com a nossa natureza. Só Deus nos pode libertar da nossa própria natureza. E foi exatamente por isso que Ele nos conduziu a estas ofertas. O Salmo 19, verso 12 diz: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Mesmo quando nós não entendemos às vezes o mal que fazemos aos outros, necessitamos de buscar a Deus, confessar a Deus aquilo que vai na nossa alma. O pecado sempre acompanha o homem. E o salmista diz ainda: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Muitas vezes nós somos enganados por nós próprios. E é por isso que necessitamos ir a Deus e dizer: Senhor, absolve-me das que me são ocultas. Necessitamos de entender que há faltas que nós cometemos que nem nos apercebemos. Que é necessário que Deus venha e cure o nosso coração. Por vezes sentimos-nos mal sem saber muito bem porquê. E é necessário que Deus venha e toque no nosso ser, para que nós possamos ter de novo a alegria de viver, possamos ter de novo a alegria de estar com aqueles que são nossos próximos, aqueles que convivem connosco. O evangelista, ao escrever uma das suas cartas em 1 João, ele escreve desta forma no capítulo 2, verso 1: Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porque se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Vemos como Jesus Cristo, o justo, é o único que nos pode defender. Esta linguagem aqui do apóstolo João é uma linguagem judicial, digamos assim. Ok, nós cometemos pecado e por essa razão teríamos de ir a um tribunal. E Jesus é o nosso advogado de defesa. E em vez de Jesus estar a argumentar quão bom nós somos, o que Jesus faz como advogado de defesa é chegar diante do juiz e dizer: o preço do pecado desta pessoa já foi pago, pois ele confessou o seu pecado, e eu estou aqui para o justificar. É este Jesus Cristo a quem nós recorremos. É este Jesus Cristo que nos dá de facto o perdão. É Ele que morreu e ressuscitou para nós podermos ter acesso com confiança a Deus. Por isso diz o texto bíblico ainda no Salmo 32: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais a ocultei. O salmista ainda deixa escrito no seu Salmo 40, verso 6: sacrifícios e ofertas não quiseste, pois não te comprases em sacrifícios, pelo contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Vemos que estes textos aqui nos mostram como o salmista estava consciente que estas ofertas apresentadas em Levítico eram só um símbolo daquilo que Deus deseja que aconteça. Ou seja, estas ofertas apontavam para Jesus. E o importante era como está o nosso coração quando apresentamos estas ofertas. Temos de facto um coração abatido? Estamos de facto arrependidos? Ou a gente vai confessar os nossos pecados simplesmente porque é tradição, é hábito, então simplesmente chegamos ali e dizemos: olha, perdoem-me qualquer coisinha. Infelizmente às vezes presencio este tipo de confissão. Não é disto que Deus está à espera. Deus está à espera de um coração realmente arrependido. De alguém que reconhece que não deveria ter feito o que fez, ou dizer o que disse. E por essa razão se aproxima de Deus com humildade e pede perdão a Deus. É com essa atitude no coração que Deus espera que nós nos aproximemos dele. E é por isso que ele deixou estes registros no livro de Levítico. Ele sabe perfeitamente, e o salmista deixou registado isso, não eram os animais que resolviam o problema, mas era a atitude com que o homem se aproximava de Deus. O verso 13 em diante diz o seguinte: se eu for um sacerdote consagrado, que tiver cometido pecado, comprometendo com a sua culpa todo o povo, oferecerá ao Senhor, como sacrifício pelo seu pecado, um novilho sem nenhum defeito. Vemos aqui que o pecado dos sacerdotes são considerados primeiros do que os pecados de qualquer outro. E por que será isso? Bem, eu creio que há uma explicação. É que o sacerdote representava o povo diante de Deus. O sacerdote era um símbolo de liderança. E se ele errava, se ele pecava,
Então, como líder, isso iria influenciar todo o povo. É a palavra de Deus que nos mostra que o sacerdote tinha uma função importante. Por isso a sua responsabilidade era maior. Por isso também a oferta apresentada aqui era maior do que as ofertas normais. Pelo pecado de um sacerdote deveria ser oferecido então este novilho, pois ele tinha a responsabilidade de conhecer melhor a lei e a vontade de Deus. Vemos que no verso 4 continua: levará o novilho ao santuário do Senhor, à entrada da tenda do encontro colocará a mão sobre a cabeça do novilho e degolará esse novilho no santuário do Senhor. O sacerdote consagrado pegará no sangue do novilho e, levando-o para dentro da tenda do encontro, mergulhará o dedo no sangue e fará 7 vezes a expressão com esse sangue na presença do Senhor, diante das cortinas do santuário. O sacerdote untará com sangue os cantos salientes do altar, onde se queimam os perfumes e que está diante do Senhor, na tenda do encontro. E derramará o resto do sangue do novilho junto do altar do holocausto, que está à entrada da tenda do encontro. Retirará toda a gordura do novilho oferecido em sacrifício pelo pecado, toda a gordura que está na barriga do animal, os 2 rins e a gordura que está em volta à membrana do fígado, com a gordura que cobre o que se retira junto com os rins, tal como se fez com o touro oferecido no sacrifício da comunhão, e o sacerdote queima tudo isso no altar do holocausto. O resto do novilho, a pele, a carne junta com a cabeça, as pernas e as vísceras e os intestinos, devem mandá-lo levar para fora do acampamento, para um lugar ritual puro, onde se despejam as cinzas, e ali, no vazadouro das cinzas, será atirado ao fogo. Vemos aqui esta descrição bem cuidadosa deste sacrifício. Vemos como os sacerdotes eram alguém extremamente importante e não poderia passar-se demasiadamente rápido por cima do pecado destes homens. Eles eram líderes do povo, eram os líderes religiosos da sua época. E por essa razão nós não podemos dizer, ok, como líderes religiosos eles podem fazer o que querem. Não, eles eram responsáveis pelas suas atitudes. E mais responsáveis ainda do que o povo, como nós iremos ver no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.